Olá, olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, com saúde, tá legal? Estudando bastante, né? Porque o estudo não pode parar. Essa semana a gente vai então começar uma série de atividades, né? Porque daqui a pouco vocês terão prova. Então eu vou retomar alguns assuntos. A gente já vinha falando de pronomes, né? Depois falamos de adjuntos, adnominais, concordância verbal, não é isso? Então agora a gente vai retomar nessa aula pronomes pessoais e concordância verbal. Só que eu trouxe isso de que forma? Através de exercícios, atividades. Nós vamos analisar algumas histórias, né? Tirinhas, aquelas histórias em quadrinhos de HQ. Então, eu trouxe algumas tirinhas e a gente vai fazer a análise delas. Tá legal? Então, assim, pega seu material, como sempre, né? Vamos lá para a gente poder começar nossos estudos, tá bom? Deixa eu sumir daqui para não te atrapalhar e começar a fazer aqui a transição do nosso trabalho de hoje, tá? Bom, vamos começar? O que nós vamos fazer, como eu falei? Ah, também esqueci, ó. Vamos analisar música. Então, legal. Deve ter aí entre as atividades alguma música para a gente poder fazer alguma análise, tá? E os HQs, né? HQ é justamente, né, histórias em quadrinhos, tá? Então olha aqui o que balançou aí para você. O pronome pessoal tu e o pronome de tratamento você são utilizados de formas diferentes, tá? Eu trouxe logo essa explicação, por quê? Porque dentro da análise que nós vamos fazer, tanto de histórias em quadrinhos como músicas, vocês vão reparar que o tu e o você, eles vão aparecer, tá? Então, justamente por conta dessa utilização diferenciada que a gente vai estar dando ênfase e estudando nesse momento, tá? O pronome tu, né, e o pronome você, ok? Então, vamos lá. O tu é quase difícil, né? O tu geralmente é usado, como eu botei aqui, ó, no sul do Brasil, né? Então, vamos ler do início. Tu, ele se refere à segunda pessoa do discurso, né? Ou seja, com quem falamos. Então se refere sempre ao outro, correto? Mas o tu, ele não é muito utilizado aqui no Rio de Janeiro, né? São Paulo. O tu geralmente é usado onde? Lá no sul do Brasil. Ou às vezes as pessoas usam o tu de maneira informal. Ah, vai tu, né? Pega ali, não, vai tu, né? A pessoa acaba utilizando o tu, entendeu? Para pedir, para fazer alguma coisa, né? Para solicitar alguma coisa. Por quê? Porque talvez tenha alguma intimidade. Porque olha como eu coloquei aqui, de maneira informal, ele é utilizado. Né? O coloquialismo ele permite que o tu seja utilizado, tá? E o você, gente? O você, nós também utilizamos ele de maneira informal, né? No coloquialismo da nossa língua. A gente utiliza o você como quando a gente quer falar com alguém próximo, com alguém que a gente tem intimidade, né? Então, ele é um pronome de tratamento e usualmente também se refere à pessoa com quem falamos. Então, repara, tanto o tu como o você se refere a essa segunda pessoa do discurso, ou seja, se refere com a pessoa, né? A pessoa com quem nós falamos. Tá legal? Ficou claro aí? Então tá. Bom, eu trouxe aqui então a primeira tirinha, né? Que diz aqui a gente vai trabalhar pronomes e as pessoas do discurso, tá vendo? Nessa primeira tirinha aqui, ó, vou ler, não sei se tá tão pequenininho para você, mas acompanha aí comigo. Né? Tem lá o moço, a menina, o cavalo, e aí ele diz assim: vou te ensinar a andar a cavalo. Meio, eu vou puxando ele. Então, tá vendo? Repara até na maneira que foi escrita, porque aqui, esse balãozinho está sendo reproduzido justamente a fala do personagem. Como ele fala, entendeu? A gente não pode esquecer da variação linguística, né? Da variação regional, que acontece por regiões, tá? Então, olha só. Aí ele continua falando.
Tu toma cuidado, ó, tu aí, né? Toma cuidado que ele é meio redomão. Qualquer dúvida tu pode perguntar. Aí ela mal perguntou o que é redomão e pá, acabou caindo, né? Ele fez um movimento aqui, ó, que acabou deixando a moça cair. E o que é redomão, gente? Redomão é o cavalo que ainda não foi treinado, né? Ainda não é um cavalo manso, né? Então é esse cavalo redomão aí. Ele pode dar um coice a qualquer momento, ele pode se inquietar porque ela tá nele, né? Enfim, ainda não foi treinado, tá? É um cavalo que não é manso, ok? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui 4 perguntas e agora você, meu querido aluno, minha querida aluna, você agora entra na atividade, né? Você agora precisa escrever, precisa dar resposta, precisa colocar aí no seu caderninho, porque essa parte cabe a você, tá certo? Então vamos lá. Nós lemos a historinha, né? A primeira pergunta é: qual é o pronome utilizado para se referir à moça no segundo quadrinho? Fácil, né, gente? Então, tranquilo. Só você vir aqui no segundo quadrinho. Qual é o pronome aqui que foi utilizado para se referir à moça, tá? E aí você coloca aí. Não precisa copiar a pergunta, não. A gente ganha tempo, né? E você pode colocar só o número 1 e a resposta. Na hora que eu for corrigir, você confere se fez certinho, tá? Vamos lá, número 2. Identifique os verbos utilizados com esse pronome e explique o que você percebe quanto ao seu uso. Olha só, repara lá nos verbos que estão sendo utilizados com esse pronome. Que pronome? Esse que você destacou aqui, ó. Como é que ele está chamando ela, tá? E aí você vai perceber o que acontece com esse verbo, ok? Número 3, olha a pergunta. Esse uso é mais comum na oralidade, ou seja, na forma como a gente fala, ou na norma padrão? Norma padrão é a norma, né, da nossa língua portuguesa, tá? As regras que a gente aprende, aquilo que a gente aplica na escrita, ok? E aí você justifica lá. Na pergunta 4, substitua o pronome tu. Agora você, tá vendo? Vai substituir o tu pelo pronome você na frase, tá? E até coloquei aqui, ó. Tu pode perguntar, tá? Entre aspas. Então é aqui que você vai substituir o tu. Vai tirar o tu e vai colocar o você e vai seguindo aí a concordância verbal para ver como é que fica. E explique o que aconteceu com a concordância verbal. Tá vendo? Então vou dar um tempinho, vou beber uma água aqui, enquanto isso você vai respondendo aí. Já trago a correção para você. Você não precisa se preocupar em sair copiando tudo agora, entendeu? O legal, o ideal é que você consiga dar as respostas, tá? Vamos lá? Posso corrigir? Vamos lá. Na número 1, o personagem se refere à moça utilizando o pronome fácil, né, gente? Isso aí estava claro ali, todo mundo acertou, né? O tu, ok? Você vê lá no quadrinho, né? Ele utiliza o tu para ela, tá? Se referindo a ela. Na segunda pergunta, o personagem ele fala: tu toma cuidado que ele é meio redomão. Qualquer dúvida, tu pode perguntar, tá? Deixa eu voltar aqui para ver com a segunda. Ó. Identifique os verbos utilizados com esse pronome e explique o que você percebe quanto ao seu uso. Então, a primeira a gente já colocou e a segunda aqui. Ó. Tu toma cuidado. Ó. Tu e o verbo tomar, né? Toma cuidado, tá vendo? Que ele é meio redomão. Qualquer dúvida, ó, de novo, tu e o verbo aqui, ó, pode, né? Poder, né? Pode perguntar, tá? E aí, o que a gente pode falar sobre essa construção, né? O que a gente pode perceber aqui? Os verbos utilizados, ó, é o toma e o pode perguntar, tá vendo? Uma locução verbal aqui. É possível perceber
personagem ele não faz a conjugação verbal adequada, já que os verbos devem concordar com a segunda pessoa do discurso. Vamos lembrar da conjugação? Né? Tu tomas. Na segunda conjugação, a desinência do verbo que acompanha o tu é esse AS aqui, ó, tá? E ele escreve lá sem o S, tá vendo? Somente no singular, né? E, na verdade, ele não faz, então, a conjugação correta, tá? A mesma coisa acontece com o verbo poder, ó. Seria o certo, né? De acordo com a norma padrão, tu podes perguntar. Ele não colocou o Szinho que é necessário aqui, tá bom? Então, fique atento à conjugação verbal, tá? É isso que a gente verifica aí quando realiza a concordância, certo? Vamos então para a questão 3. O uso que o personagem utiliza é mais comum na oralidade, ou seja, na forma como se fala, né? Então, da mesma forma como o balãozinho ali reproduziu a fala dele na escrita, é justamente isso. Esse tu que ele utiliza, né? É muito voltado para a fala, para a oralidade, tá? Já na norma padrão, obedecendo às regras, né, da língua portuguesa, o verbo ele precisa da terminação S, tá? Foi o que eu falei, né? Da desinência, que é aquela terminaçãozinha ali do verbo, ok? Continuando então, e no 4, você pode perguntar, o verbo ele não sofreu alteração, porque o pronome de tratamento você deve ser conjugado com os verbos na terceira pessoa. Tá legal? Muito bem. Temos então aqui outra tirinha, tá? E aí a gente faz o mesmo esquema. Vou ler, porque tá muito pequenininho ali, né? Presta atenção, acompanha a sequência, né? A tirinha ela traz uma sequência narrativa, tá? Então é importante a gente prestar atenção nos desenhos, nas expressões faciais, tá vendo? Ó, nos gestos, né? Porque tudo isso aqui condiz com o que está escrito aqui em cima, tá? Olha só, eles estão dialogando, alguma coisa que está acontecendo, aí ele fica com a cara aqui, ó, meio que em dúvida, né? Ou tentando resolver alguma coisa. Números aqui, será que ele está fazendo alguma conta? Enfim, a gente vai ler já já. E no final ele já está mais satisfeito, ó, a carinha dele de alegre, tá vendo? Então vamos lá. Aí ela diz assim: professor, por que paraste de fazer quadrinhos? Tá vendo? Ela tocando ele aqui e aí faz a pergunta, né? Aí ele diz: muito trabalho, tô sem tempo, aliás, tiraste 10 na prova. Repara que eles estão usando uma conjugação que a gente quase não ouve, né? Ó, paraste, tiraste, tá? Então fica atento aí. Ah, não é desculpa. Tu podias te esforçar um pouco. Olha só como ela fala. Ah, não é desculpa. Tu podias te esforçar um pouco. Aqui ela realiza a conjugação certinha, tá vendo? Que na outra tirinha não acontece, né? Olha que legal. E ele responde, né? Pensando bem, sua nota é 8. Só estou tentando te motivar a deixar de ser preguiçoso. Aí ele tá lá, ó, diminuindo a nota dela, ó. 7. 6. 5. Aí ela acaba desistindo, né? E vai embora. E fala, tá, deixa pra lá. Tchau. E ele fica feliz da vida rindo que ela parou ali de chatear ele, né? Deixou ele trabalhando, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui 4 perguntinhas também relacionadas aos pronomes e às pessoas aí do discurso, né? E aqui, ó, o que acontece nessas tirinhas aqui, né? Ó, é uma conversa, um diálogo. Então aqui você tem pessoas do discurso, tá? Então vamos lá, mesmo esquema. Não precisa se preocupar em copiar perguntas. O ideal é que você consiga responder, entender aí a pergunta e conseguir responder, tá? Então, a primeira aí, que é no caso é o 5, né? Porque tá dando continuidade. Nós já fizemos 4. Essa é a quinta, mas se referindo a essa tirinha.
Identifique a palavra que a aluna utiliza para se referir ao professor. E observe a concordância verbal utilizada, né? O que há de diferente em relação ao uso do quadrinho anterior? Então, tranquilo, a gente já até meio que comentou aqui no início, né? Então, vai fazendo a sua anotação aí, tá? Lá no quadrinho anterior, se você percebeu, eles não realizaram a conjugação verbal, a concordância verbal, né? O tu se referindo à segunda pessoa do discurso. Já aqui, ela consegue fazer isso direitinho, ela consegue conjugar, né? Realiza a concordância verbal, usando aí a segunda pessoa do discurso, tá? Na pergunta 6, você vai analisar o contexto, né? A história, toda essa situação aí, e a hierarquia, né, entre professor e aluna, e vai explicar o porquê da menina escolher essa concordância, tá? O que você acha? Por que ela escolheu falar dessa forma? Ok? Na questão 7. Esse uso está adequado? E aí você justifica aí, tá? E na 8, substitua também o pronome tu pelo pronome você. Agora na 8 você também vai substituir e vai realizar a concordância verbal, tá? Vamos lá? Deu tempo, né? Então aqui, ó. Na questão 5, a aluna utiliza o pronome tu, porém, a aluna utiliza a concordância verbal solicitada pela norma padrão. Então ela faz o correto, né? Na questão 5, quando ele pede para comparar com a tirinha anterior, então você percebe que na anterior não houve essa concordância verbal e já nessa segunda tirinha houve aí a concordância verbal, tá certo? Muito bem. Na questão 6, olha a resposta. A questão da hierarquia, né? Observando ali o contexto, a situação. Então, provavelmente a aluna, ela adequa a sua linguagem para falar com o professor, já que ela está o quê? Numa sala de aula, né? Ela está agindo com respeito, existe ali um grau de hierarquia maior que ela, e provavelmente se corrigiria se essa não usasse a concordância adequada. Então, percebe-se também que ambos estão no contexto o quê? De sala de aula, né? Então, é mais a questão mesmo do respeito, do ambiente, né? Da hierarquia, de posição. Ele é professor, eu devo respeito a ele, então eu devo usar a linguagem correta, tá? Então, pensando nisso tudo, acreditamos que ela tenha usado essa linguagem de forma adequada por conta de todo esse contexto, tá? Na 7. Sim, né? Pergunta se ela utiliza, se ela consegue realizar ali a norma padrão, né? Sim, a partir do momento que ela utiliza a pessoa do discurso e consegue realizar a concordância verbal, ou seja, a conjugação verbal, tranquilo. Ela está sim dentro da norma padrão, está usando a linguagem adequada, correta, certinha, tá? Número 7 é isso aí. Sim. Ok? E na 8, pede para você o quê? Substituir, não é isso? Vai substituir o pronome tu pelo você. E à medida que você substitui, você também altera ou modifica, né, o verbo, porque o verbo precisa concordar com o sujeito, correto? Regrinha geral, né, gente, de concordância verbal, não dá para esquecer, né? Então tá, então vamos lá. Então ficou assim na 8. Tá entre aspas, porque é representando a fala da personagem, né? Vamos lá. Ah, não é desculpa, você podia se esforçar um pouco, ó. Você, tá? Você podia, né? Foi necessário adequar o verbo para a terceira pessoa do discurso, ó, né? Já que o pronome você é usado com verbos na terceira pessoa, tá? Por quê? Porque se você lembrar, o verbo você, igualmente com tu, se refere à segunda pessoa, né? Aquela pessoa com quem a gente fala. Só que na hora de conjugar, você utiliza a conjugação da terceira pessoa, tá?
Então, muito bem. Anota aí, faça as suas anotações para você não perder nada aqui da matéria, tá? Lembrando que essa matéria já é o início, né, de uma revisão, querendo ou não, porque são atividades, né? Vocês daqui a pouco terão prova, então a gente não adianta avançar muito com muita matéria nova e depois ter que voltar tudo. Então a gente já está aqui praticando matérias que vocês já viram, né? Pronome, concordância verbal, depois vamos ver adjunto de nominal, tá? Vamos continuar falando sobre esses temas até que venha a prova, certo? Então vamos lá. Aí tem a conclusão, né? A conclusão de quê? Conclusão do uso, da utilização do tu, pronome tu e do pronome você, né? Porque em que contexto, em que situação, em que circunstância nós devemos usar ou nós podemos usar esses pronomes, né? E são até pouco, né? Pouco usados aqui, no nosso caso, Rio de Janeiro. Como eu já falei no início, o tu, então, é muito utilizado no sul, né? No sul do Brasil, tá? Ou de maneira informal, né? As pessoas acabam usando o tu. Vamos lá. Olha o que diz aí. Na língua portuguesa, nós podemos utilizar o pronome tu e o pronome de tratamento você para a gente se referir à segunda pessoa do discurso, né? Ou seja, aquela pessoa com quem eu falo. Muito raramente utiliza-se o pronome vós, né? Que também possui o mesmo sentido de vocês no Brasil, tá? Em Portugal, ainda se faz o uso do pronome tu, com a concordância verbal na segunda pessoa do discurso, conforme orienta então a gramática padrão, tá? Atente-se de que o pronome de tratamento você, ele faz uso do verbo na terceira pessoa do discurso, tá? Também sempre se referindo a outra pessoa. Então isso aí é para quê? É para que você realize a concordância verbal, é para que o verbo, na hora que você estiver lá escrevendo, você sempre lembrar e pensar que o verbo precisa concordar com esse sujeito, tá? E quando for o sujeito, quando for o tu, você sabe, né? Segunda pessoa do discurso. Tá legal? E aí você pode escrever, né, o tu. Qual é o contexto dele? Vai depender, casos de informalidade, né? Quando as pessoas têm certa intimidade, se conhecem, certa familiaridade. Então a gente acaba utilizando o tu, tá? Mesma coisa ali o você. O tu também é mais utilizado no sul do Brasil. Aí você vai colocando a conclusão que a gente chegou aí com relação a esses dois pronomes. Tá legal? Aqui tem até uma correçãozinha, caso você não saiba como escrever aí, colocar. Então você pode pegar aqui, ó. O tu. Uso informal, tá vendo? Ó, sala de aula, numa conversa íntima, né? Conversa mais amigável, tá? Pessoas que já têm mais intimidade, familiaridade, amigos, primos, né? Pai, mãe, tio, enfim, tá? Sempre se referindo então à segunda pessoa do discurso. E o você? Também no uso informal, né? Dentro de um contexto aí de uso informal. No caso ali da tirinha, foi também numa sala de aula, tá? E as duas aí se referindo à segunda pessoa do discurso, certo? Vamos lá, não deixe de anotar, tá, gente? Tudo aquilo que você anota fica mais fácil na hora de estudar, de consultar, né? Já sabe que tá no seu caderno anotadinho, tá legal? Então, anota tudo isso aí, tá? Vamos aqui. Outra tirinha muito interessante. Observe também a maneira como eles falam, né? Porque existe aí variação, tá? E justamente como eles falam foi escrito. Então, eu vou ler para vocês. Uma tirinha aí do Chachado. E aí, tá vendo aí a moça aí, cigana, né? Parece uma dente, alguma coisa assim, né? Ela fala, genuíno, tu vai ocupar um cargo de muita responsabilidade antes do fim do ano. E ele, olha a cara dele, todo feliz. Tá vendo? Eu sabia! Olha lá, ó. Todo sorridente. Aí ela,
Ó, ih, a cara dela aqui não tá legal, não. Pessoas tomarão importantes decisões, mas antes passarão por tu. Ó o tu aí de novo, gente. E ele, vixe, vou me dar bem. E aí, na última tirinha, ele recebe, parece que é um telegrama, né? Um papelzinho, é um telegrama, ó. Aí ele fala, desgrama, você mesário nas eleições. Não era nada do que ele esperava, né? Foi convocado aí para trabalhar como mesário nas eleições. E aqui nós temos mais 4 questões, tá vendo? 4 perguntinhas relacionadas a essa historinha aí, ó, tá? Então, primeiro, vamos ver o que ele pede aqui. Você vai identificar o pronome utilizado pela cartomante para referir-se a genuíno no primeiro quadrinho e explique se esse uso corresponde a uma variação linguística ou a norma padrão. Então, tranquilo, ó, até aqui eu falei, né? Genuíno, tu vai ocupar, tu vai. Então, ela está se utilizando aqui de um pronome pessoal, né, que se refere à segunda pessoa do discurso, ok? Está pedindo para você explicar se esse uso corresponde a uma variação linguística ou a norma padrão. Então, a gente vai falar disso já já, tá? Já vai pensando aí junto comigo. Olha o 2. A concordância verbal utilizada com o pronome, ela está de acordo com as regras da gramática? Explique esse uso da língua, tá? A gente vai falar também já já. Então, para observar se a concordância verbal, junto desse pronome tu, se ela está acontecendo certinho ali. 3. Genuíno conversa com uma cartomante. Nessa situação de comunicação, deve-se utilizar a linguagem no registro formal ou informal? E aí, o que você acha? E na 4. Suponha que Genuíno fosse o prefeito da cidade. Que pronome seria o mais adequado para se referir ao prefeito Genuíno? E aí, você lembra? Vamos lá. Então, a nossa primeira resposta, pronome, né, que eu já tinha falado, já tinha explicado, e agora só confirmando, o pronome que a cartomante utiliza é o tu, né? Se você escreveu aí, muito bem. É o tu. E o tu, que é a segunda pessoa do discurso, ele faz o uso de uma linguagem o quê? Informal, né? Ele não, ela, né? A cartomante faz o uso aí da linguagem informal, tá? Por quê? Não é uma. Ela não utiliza a norma padrão, né? Se fosse na norma padrão, ela deveria usar assim, ó. Tu vais ocupar. Lembra que eu falei que a desinência da segunda pessoa do discurso termina com S? Então seria tu vais, tá? Vamos lá. Na questão 2, a cartomante utiliza o verbo na terceira pessoa do singular, né? E esse uso ele está em desacordo com a norma padrão, porque o certo seria aqui, ó, nessa conjugação aqui, com a terminação do S, tá? No 3, nesse contexto, utilizamos uma linguagem informal, quando ela pergunta lá, naquela situação de cartomante e tal. O certo seria o quê? Né? Uma linguagem formal ou informal? Não, então a linguagem informal ela basta, né? É uma conversa entre duas pessoas da mesma classe, mesma hierarquia, né? E em um contexto que não exige ali uma linguagem formal, tá? Então, quando a gente fala em contexto, é justamente para que você perceba em que situação a linguagem, a fala está acontecendo, tá certo? E no 4, caso Genuíno fosse o prefeito da cidade, a cartomante usaria uma linguagem formal, né? E aí tu vais ocupar. No caso aqui, o verbo, né, concordando aí, tá? Com a segunda pessoa do discurso, ok? Tu vais ocupar, tá? Muito bem. Lembra que eu falei que eu ia trazer também a música? Então, aqui tem letra, tem 2 trechos, né, da letra de música, tá? No trecho 1,
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Repara que essas letras de música também estão trabalhando os pronomes tu e você, tá? Então vamos observar como fica a conjugação aqui. Então vou ler o primeiro trecho. Diz assim, ó. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada. Teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito teu. Então elas estão sublinhadas, ó. Tu, né? Eu e teu aqui, tá? E no trecho 2? Se for ficar, fica de uma vez, não enrola. Quem enrolar é só de dentro do abraço. E eu faço questão de ser no meu, que cabe tu e é só teu. Chego à noite em casa, procurando por você em todo canto. O que é que tu fez? E aí continua, né? Reticências. O que a gente vai fazer aqui? Identificar a quem o eu lírico dos poemas se dirige. Então, ele está se dirigindo a quem, né? E explicar o uso do pronome teu, tá? Nos dois trechos grifados, aqui em cima, ó, teu e teu. Vai falar disso aí. Você vai também analisar atentamente esse trecho 1 aqui e explicar se o uso do pronome você está de acordo com a norma padrão, tá? Você aqui, ó, trecho 2. Está de acordo com a norma, justifica a sua resposta. Então, aqui é trecho 2. E no 7, uso do pronome você. No trecho 2, ele está de acordo com a norma padrão, justifique. Tá? Então, tu és graciosa, majestosa, teu coração. Isso. Então, vamos lá. Então, ó, tanto no trecho 1 quanto no trecho 2, o eu lírico, né, a voz que fala no poema aí, na letra musical, se dirige provavelmente ao quê? A sua amada, né? Se você reparar, são trechos que se referem, que falam de amor, né? Então, se referem aí provavelmente à sua amada, tá? Então, tá até sublinhado aí. Lembra que quando você vai fazer prova, e na prova tem texto, ok? Texto e interpretação, tá? E se dirige a ela utilizando o pronome tu, né? Pois faz uso do pronome teu, tá? Que se refere ao tu. Então, condiz aí dentro do que ele escreveu lá. Para aqui, ó. Tu és divina, graciosa, né? Do amor por Deus esculturado ao teu coração junto ao meu. Então, ele está se referindo o quê? A amante, no caso, a pessoa que ele ama, né? Com a sua amada, ok? Aí na 6. O uso está em desacordo, né? Lógico, com a norma padrão. Uma vez que o pronome você faz utilização da concordância verbal da terceira pessoa. Por isso, o pronome a ser utilizado deveria ser seu e não teu. Lembra que a gente falou também no exercício anterior? Você se refere à terceira pessoa, então é o seu. O teu se refere à segunda pessoa, junto com o tu, tá? Então, você pode fazer uma setinha, ó, teu, puxa uma setinha, né? Tu, setinha, teu, né? E o você, setinha, seu, tá? Pode fazer isso. Vamos lá. Tempinho aí para você anotar, para você escrever, tá? A 7ª. A resposta aí é não. O pronome utilizado deve ser o teu, né? Uma vez que o eu lírico utiliza o pronome tu. Lógico. Se ele está o tempo todo se referindo ao tu, é porque então a pronome aí que vai seguir, que vai acompanhar o tu, né? É justamente o teu, tá? Foi o que eu falei da setinha anterior. Certo? Muito bem. E aí, gente, eu termino aqui com outro poema, tá? Vou ler aqui para você, presta atenção no que ele diz. Ser estudante.
É o melhor tempo da vida, quando se descobre os mistérios, os anseios, a busca do querer, o futuro que pretende ter. Época de descobrir-se, ir à luta, abraçar as vitórias, trilhar caminhos, almejar os sonhos, realizar. Ser estudante é entender o mundo através dos livros. É muito mais que ler e escrever. É muito mais. É viajar sem medo de errar. Pois errando é que se aprende, viu? Então não tenha medo de praticar, de fazer as atividades, né? Errando é que se aprende. É saber decifrar os enigmas que surgem, enfrentar os obstáculos com confiança, construir seu próprio lema de ver tudo o que deseja aprender. Ser estudante é nunca perder a confiança, é acreditar na sua capacidade de buscar, poder realizar, tá bom? Muito bem. Então pensa aí um pouquinho sobre esse poema aí que eu deixei, né, para te motivar, te incentivar, para que você não desanime e continue seus estudos, né? Já estamos aí caminhando para as retas finais. Então não desanima não, tá? Daqui a pouco as provas recomeçam, né? Você precisa estar praticando para tirar aí suas boas notas e adquirir o melhor de tudo, conhecimento. Tá legal? Então, eu volto aí numa próxima videoaula com vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Beijinho.